Hoje iremos falar sobre o Baixo Império Romano. Tudo começou no século II, após uma enorme expansão territorial. Os romanos já haviam dominado regiões como Grécia, Egito, Espanha, Gália, Britânia e Palestina. O império já se estendia por mais de 4 milhões de quilômetros quadrados. Porém, não estamos apenas falando de domínio militar, mas também de domínio cultural. Roma transforma suas terras conquistadas com seus deuses, esculturas, estradas e muito mais. Qualquer cidadão romano desta época tinha certeza da glória eterna de Roma. Mas ninguém imaginaria que em poucos séculos aquele imenso império se tornaria poeira, e que um dos principais motivos seria a fome. Falando agora aqui do começo, como aconteceu a queda dos povos romanos? Por que eles eram tão temidos? Na antiguidade, os povos romanos eram muito fortes. A força dele era incomparável. Nem os povos germânicos e nem os exércitos da antiguidade, como os povos egípcios, eram páreo para a força romana. Tá, ok, Caliel. E o que são povos germânicos? Boa pergunta! Os povos germânicos são aquele povo que não tem a cultura romana, que não fala nem latim nem o grego. Eles vêm das fronteiras do império. Oi. Então, desculpa estar atrapalhando a sua videoaula aqui no nosso trabalho, mas, eu tô aqui pra avisar que houve um problema técnico, porque alguém esqueceu de gravar a parte dele na casa do Matheus. Eu não vou citar nomes aqui, né, mas acho que vocês sabem bem quem é a pessoa. E era só isso mesmo. Continue com o vídeo. Boa aula. Fala galera, beleza? Tranquilo? Galera, você deve estar se perguntando, Calil, que cenário louco é esse? Tá tão diferente do que você tava? Problemas técnicos, família, mas voltando aqui ao assunto. Com o exército temido por todo mundo, generais audaciosos e uma ambição que estava no próprio sangue romano, Roma expandiu cada vez mais suas fronteiras, criando um dos maiores impérios da história até hoje. Mas, um dos motivos pela queda de Roma foi isso. Cresceu tanto, mas tanto, que não aguentou seu próprio peso. E esse foi um dos motivos que a Roma acabou caindo. Tudo isso começou a partir do século II, quando Roma decidiu que precisava controlar com mais cuidado as terras que já havia conquistado. A ideia era vigiar suas fronteiras de uma forma que impedisse os povos de entrarem e saquearem as suas terras, e também impedindo qualquer tipo de rebelião dentro de seu reino. O problema é que era justamente a conquista de novas terras que sustentava a economia de Roma. Aliás, podemos ir além e dizer que era a expansão do Império Romano que literalmente colocava comida na mesa dos cidadãos romanos. Um dos maiores recursos de Roma era a mão de obra escravizada, que pertenciam aos povos derrotados em guerra e também às pessoas endividadas com o governo, eles podendo levar seus filhos, ou esposa, ou até a família inteira, dependendo do tamanho da sua dívida. Existem estudos que apontam que o Império Romano chegou a ter quase 5 milhões de escravizados, o equivalente a 10% da sua população total da época, que chegou a quase ser 50 milhões de habitantes. A metade dessas pessoas escravizadas trabalhava no campo, justamente com a produção de alimentos. E aí, galera, então, eu vou falar sobre a abolição do escravismo na Roma. Mas, pra mim falar sobre isso, eu tenho que falar sobre as rebeliões que aconteceram. Mas, como há muitas rebeliões, eu peguei duas que eu achei, que eu considerei, em minha opinião, as mais importantes. A primeira rebelião que eu considerei a mais importante foi a que aconteceu entre 71 e 73 na Península Itálica, com um ex-soldado chamado Espartaco. Ele conseguiu reunir 90 mil soldados, mas ele ainda acabou perdendo para os romanos, porque havia um traidor entre eles. Outra rebelião que eu também achei muito importante foi a que aconteceu ao sul, na ilha de Sicília, também na Península Itálica. Os escravos, no caso, conseguiram ganhar contra os romanos e acabaram elegendo um rei chamado Eleu. Voltando a Roma e a sua abolição contra o escravismo, os escravos começaram a ter mesmos direitos que os camponeses romanos, que no caso é os cidadãos romanos. Mas acontece que com a abolição do escravismo, começou a faltar mão de obra. E sem de mão de obra, acabou que eles ficavam sem colheita, sem comida.
momento em que o Império não conseguia mais produzir alimento suficiente para as pessoas que viviam dentro das suas fronteiras. Como um império tão glorioso e poderoso daquele, ele se viu frente a frente com um problema básico, a fome. A partir do século III, como eles não estavam conseguindo fazer comida para os povos, o preço da comida subiu drasticamente e assim causou uma inflação e um caos social. Isso gerou uma crise econômica sem precedentes para o Império Romano. Assim, o governo não conseguia manter o seu populismo e a famosa política do pão e circo. E o que é essa política do pão e circo? Então eu vou explicar para vocês o que é a política do pão e circo. A política do pão e circo tem como objetivo alienar as pessoas e fazer elas esquecer os problemas delas, como a fome, as crises financeiras e as crises daquelas épocas. E quando o Império não tinha nem força nem mesmo para vigiar suas próprias fronteiras, os povos germânicos se aproveitaram disso para saquear e tocar o terror nas províncias românicas. O Império, agora enfraquecido com a falta de comida, entra em decadência total. O golpe final foi dado no ano de 476, quando o imperador Rômulo Augusto foi deposto pelo rei germânico Odoacro, num evento que marcou a queda definitiva do Império e deixou uma lição para as gerações futuras. Nenhuma civilização, por mais rica e poderosa que seja, consegue durar muito tempo sem comida suficiente. Opa, pera aí, tá faltando uma coisinha. Eu acho que talvez uns errinhos de gravações, né? Solta aí, meu. Começou, vai, só para ter uma base. Explicando aqui para vocês de uma maneira simples, como foi a queda dos romanos. Olá, aí você do outro lado da telinha. Vou explicar para vocês. Pergunta, idiota. Apenas de domínio militar, mas também de domínio cultural. Eles vêm das fronteiras do Império. Territórios como Grécia, Egito, Espanha, Gália, Britânia. Cenas fortes a seguir. Demais! Ele gosta. Dança, gatinho, dança. Chegou um momento. Escuta a música, pô. Eu vou te dar uma bolsada na cara. Que é isso, meu filho? Calma. Não, se ele rir, vai. Muito tchau! O golpe final foi dado no ano de 477, quando... 77? Não. Vem muito oriçada, brigam por qualquer razão, mas acabam pedindo perdão. Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha, eu também sou da família, também.